Quem manda em Belo Horizonte são as empresas de ônibus. Vamos colocar isso claro. Quem manda no prefeito e mandava na Câmara Municipal, porque manda ainda até hoje em boa parte da presidência da Câmara Municipal, são as empresas de ônibus. Se não mandasse, a Câmara não teria aprovado o absurdo de R$500 bilhão para os ônibus da capital, como o prefeito apoiou. Quem manda na Câmara Municipal e na Prefeitura são as empresas de ônibus. Nós demos R$500 bilhão para eles e o transporte piorou. Ou seja, nós estamos precisando de gente que enfrente e que dê soluções aos problemas. Estão querendo fazer, o prefeito falou, vou fazer o BRT do Barreiro até o centro. Não faça, porque se fizer, vai parar, porque não precisa fazer BRT. Nós temos o metrô, que vai ficar pronto em 2027. Não, mas Carlos Viana, vai fazer? Não é uma pergunta, não. A empresa concessionária do metrô tem de fazer o metrô até 2027 na linha 2 Calafate Barreiro. Essa promessa é antiga, não né? Não é promessa, Francisco. Isso é realidade hoje. Eu coloquei 2,8 bilhões no metrô de Belo Horizonte. Vamos colocar isso. Por que ninguém fala de metrô? Porque sabe que só o único que pode falar de metrô sou eu. Eu coloquei 2,8 bilhões, eu como senador consegui com o ex-ministro Paulo Guedes 2,8 bilhões que privatizou o metrô. O metrô é o principal centro do transporte em Belo Horizonte e nós vamos fazer com que ele tenha essa possibilidade. Fazer ônibus do Barreiro a Belo Horizonte? O que? Pegar a Amazonas e tirar mais uma faixa de cada lado da Amazonas? Pergunta se quem mora no Barreiro quer que vem de carro para a cidade, trânsito com ônibus a mais na Amazonas. Não quer. Quando o senhor traz pra gente essa afirmação de que as empresas de ônibus mandam, né? Eu tô reproduzindo o que o senhor trouxe agora, na prefeitura e em parte da presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós temos dois nomes. O prefeito Fuad, que vai ser candidato à reeleição, e o nome de Gabriel Azevedo, atual presidente da Câmara de Belo Horizonte, que está sendo colocado também como um pré-candidato. Como que a questão do transporte público e essa fala que o senhor traz, como que o senhor pretende usar para fazer com que a população entenda que se essas pessoas são mandadas pelas empresas de ônibus, então elas são as responsáveis por esse transporte estar da forma como está? É uma ótima colocação. O presidente da Câmara e o prefeito, a meu ver, são os responsáveis e atuaram juntos para dar R$500 bilhão às empresas de ônibus, que eu falei aqui nesse microfone. Isso cheira mal. Um ano antes das eleições, a gente colocar R$500 bilhão em empresas de ônibus, isso é muito ruim para a cidade. Especialmente nesse período agora, a gente vê o quê? As empresas aumentaram o preço dos ônibus, as passagens aumentaram de um jeito ou de outro, o transporte não melhorou e agora nós estamos sem nenhuma saída, porque as empresas fazem o que querem. O passageiro é obrigado a fazer o que as empresas de ônibus e a viajar na hora que elas querem. Então vamos falar sobre mobilidade. Nós temos 3 sistemas em Belo Horizonte. O metropolitano, o ônibus sai lá de Ribeirão das Neves, vai trazer a pessoa até a região hospitalar. Sai de Esmeraldas, de Betim, todos os lugares. Entra em Belo Horizonte, o ônibus circulando, poluição, trânsito ruim para todos nós. Tem os ônibus da cidade que enfrentam essa dificuldade. Não conseguem atravessar porque o congestionamento é cada vez maior. Então não adianta você colocar mais ônibus, porque você não vai ter como fazer trânsito desses ônibus. E você tem o problema do metrô. Nós precisamos integrar o sistema. E o prefeito é quem tem que buscar soluções. O prefeito é que é responsável por melhorar o trânsito da cidade. É o prefeito. O atual prefeito não fez absolutamente nada para a gente poder ter pelo menos condição de circular na cidade. Pergunta se eu estou errado lá em Venda Nova. Pergunta pro pessoal de Venda Nova assim, olha aqui, você quando sai de carro ou de ônibus para Belo Horizonte, o que é que você está enfrentando de manhã cedo ali na Cristiano Machado? O que é que você enfrenta na Antônio Carlos? Pergunta pro pessoal que mora na Zona Sul, Belvedere, a turma que mora no Mangabeiras, o que que eles enfrentam ali na região, vindo pela Raja Gabalha até o centro de Belo Horizonte? É congestionamento um atrás do outro e a gente não tem. Qual é a solução? Colocar mais ônibus na rua. Não é. Eu não vou entrar em detalhes aqui do meu plano de governo para mobilidade, mas eu vou dizer para as pessoas, olhando aqui com muita tranquilidade, nós temos que diminuir o número de ônibus e aumentar as viagens. Como? Nós temos uma solução para isso. Nós temos que melhorar o preço da tarifa, especialmente para quem mora na região metropolitana, que pode ajudar a sustentar a tarifa em Belo Horizonte. Como? Eu sei a solução. Não vou falar agora, porque se eu falar vai acontecer igual quando foi com o governo. Todo mundo começa a falar a mesma coisa. Eu tenho uma solução que vou propor à cidade na hora certa,
de que nós vamos integrar esses sistemas, nós vamos melhorar o trânsito na capital e vamos melhorar a poluição e vamos melhorar o transporte com um preço competitivo. É uma questão de quê? Quem manda? O prefeito. Não é a empresa de ônibus que vai chegar lá e falar assim, eu quero esse preço, senão nós vamos parar. Não. A partir de agora, nós temos planejamento para Belo Horizonte. É isso que eu vou colocar na prefeitura.